No vídeo de hoje vamos iniciar uma nova série aqui no canal, onde eu vou ensinar para você, dono de delivery, seja de hambúrguer, pizzaria, como gerenciar da forma correta, como precificar da forma correta, qual sistema utilizar, todo passo a passo para você fazer a gestão financeira do seu negócio. Meu nome é Matheus e aqui no canal eu ensino os empreendedores a gerenciar as suas finanças. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como você precificar da forma correta o seu delivery de hambúrguer, colocando ali todas as taxas, colocando ali os insumos, tudo certinho. Então, sem muita enrolação, vamos logo aqui para a prática. O erro inicial que mata qualquer tipo de negócio é calcular apenas os ingredientes principais e ignorar ali tudo o restante. Alguns custos invisíveis que você não coloca na ponta do lápis que acaba consumindo o seu lucro e na realidade você não está nem tendo lucro. Três custos que eu tenho certeza que geralmente você esquece aí no seu negócio são eles: as embalagens. Muitas vezes a gente acaba comprando em grande quantidade as embalagens e não coloca ali quanto custa cada embalagem por pedido, porque às vezes não é por produto, é por pedido. Cada pedido que sai você colocar ali o custo da embalagem, seja ela sacola, caixa de papel, o saquinho que vai colocar o hambúrguer. Então tudo isso você tem que calcular no preço de custo do seu produto. O segundo deles são os complementos, né? Então os sachês ali de ketchup, maionese, mostarda, aqueles acompanhamentos que você coloca como brinde, tudo isso tem que entrar também no custo do seu produto. E o desperdício, que tem que ser controlado, mas às vezes acaba passando. Então, geralmente a gente coloca uma taxa de desperdício por cada produto, faz esse rateio, o que faz com que você já tenha uma visão geral ali do seu custo por produto. Agora eu vou mostrar para vocês como ficaria o cálculo do custo de um produto, no caso o hambúrguer. Então a gente vai detalhar ali todos os insumos e quanto custa cada coisa. Então o primeiro passo é a gente fazer a ficha técnica, os insumos, tudo que vai dentro da sua receita. Aqui a gente está usando o hambúrguer como exemplo, então um pão de brioche. A unidade dele custa R$ 2,80. E como que a gente chega nesse número por unidade? Então a gente vai pegar ali o valor total do produto e dividir pela quantidade de unidades que vem no pacote. E o resultado dessa conta vai ser o que a gente vai pagar por unidade. Então nesse caso aqui, R$ 2,80. O blend bovino, que a gente pegou ali 150 gramas do blend que você fez, mesma coisa, vai pegar por quilo, fazer a divisão e vai dar R$ 4,50. O queijo cheddar, 30 gramas, R$ 1,20. Salada, né, o alface e tomate, a gente faz também esse rateio e vai dar 80 centavos. E o molho da casa, que vai dentro do hambúrguer, que deu 40 centavos. Então, somente dos insumos, a gente tem R$ 9,70. Muitas vezes a gente acaba pegando esse valor e falando que ele é o custo do nosso produto, porque realmente ele é o custo do produto para ser fabricado. Só que se você está aí no dia a dia, você sabe muito bem que não é só isso que vai ser gasto. Você gasta também com embalagem, você gasta também ali com outras contas e com outras coisas só para fazer o produto. E aí que vem o segundo ponto, que é as embalagens. Quanto que custa cada produto para ser embalado? Então, uma caixa personalizada, que é aquela caixinha que a gente coloca o hambúrguer dentro, custa 90 centavos por cada unidade. Então, às vezes a gente compra um pacote com 100, divide ali pelo número de unidades, a gente tem o custo unitário. Papel manteiga, que é para você enrolar ali o hambúrguer. O sachê, que a gente está considerando aqui por cada hambúrguer, então 20 centavos. E a sacolinha de entrega, 35 centavos. Mas aí você pode até falar, mas eu vou utilizar ali uma sacola, às vezes para 3, 4 hambúrgueres. Só que tipo assim, se você coloca esse custo por hambúrguer, quando você for fazer seu fechamento mensal, você vai ver que vai notar uma pequena diferença, mais positiva. Agora, se você não coloca esses 35 centavos ali em cada produto, você vai notar uma diferença negativa. Então a gente fala que é melhor o resultado bater positivamente essa diferença do que negativamente. Então a gente já está considerando que cada hambúrguer, cada coisa já tem a sua embalagem, se ele fosse vendido sozinho. Se ele for vendido em combo, você não necessariamente vai precisar calcular tudo, porque você já está esse custo embutido, pode ser que dê essa diferença positiva. Mas é um custo pequeno que, se você não colocar dentro do custo do seu produto, no final você vai ter prejuízo nos seus números financeiros, nos seus relatórios. O terceiro passo seria a margem de perda, que é um valor percentual que a gente coloca sobre o produto para possíveis perdas. Às vezes pode cair um pouco de alface fora, tomate, alguma coisinha ali que caiu, você não vai reutilizar, vai jogar fora. Para você não ficar ali calculando tudo, perdendo esse tempo, a gente já calcula essa margem de perda, uma margem de segurança. Adicionando essa margem, o custo direto do nosso produto ficou em R$ 11,80. Então agora a gente sabe que para fazer esse produto, no caso o nosso hambúrguer, a gente vai gastar R$ 11,80 em insumos, em materiais, que é a embalagem e tudo mais, e também nessa porcentagem de perda. Então
esses 3 passos para definir o custo de fabricação do nosso produto. E agora a gente vai calcular o quanto esse produto tem que ser vendido utilizando a técnica do markup. Então, o markup, ele é uma fórmula financeira que a gente utiliza para poder fazer a definição do preço de venda do produto. Ele vai te ajudar a não ter prejuízo por produto. Às vezes a gente pode querer compensar um produto pelo outro, esse produto eu vou vender mais barato, aquele lá, mas a gente tem que entender o custo real de cada produto e quanto cada um está trazendo de lucro. E utilizando o markup fica muito mais fácil de chegar nesse número. Então ele deve cobrir tudo, seja os custos e também as despesas, os impostos. Então o preço de venda ele tem que cobrir tudo e ainda te dar um lucro. E como é essa fórmula? Ela é muito simples de ser utilizada, então a gente vai pegar o preço, que ele vai ser igual ao custo direto, que é aquele 11 e pouco que a gente calculou, dividido por 1 e a porcentagem de despesas e o lucro desejado. Então, por exemplo, a gente tem 30% desse preço é as despesas. A gente fez ali a conta do rateio. Se você tem dúvida de como fazer essa conta, a gente tem também uma série de vídeos explicando ali todos os KPIs que a gente utiliza, como você fazer o rateio, o que seria o rateio. O rateio basicamente é um método que você pega todas as suas despesas físicas e divide elas pela quantidade média de produtos que você vende por mês. E aí você tem uma porcentagem de quanto você precisa para poder a sua operação ficar funcionando, pagar ali os seus custos fixos ali da sua empresa, aluguel, conta de luz, água, gás, mão de obra e tudo mais. A gente calcula aqui nesse caso que é 30%, mais o lucro desejado. Então, a cada produto que eu vender, eu quero ter 15% de lucro. Então, a gente tem 45% de margem. Além do meu custo direto, eu vou adicionar mais 45%. Que é o que eu desejo. Lógico, esse lucro ele pode ser maior ou pode ser menor. Isso vai depender muito de caso para caso. Mas você pode utilizar isso aqui como base e ver se o resultado final fica dentro ali do que você está praticando ou se esse resultado fica muito fora do preço de venda ali dos seus concorrentes ou do que você já pratica. Utilizando essa fórmula, a gente chegou aqui num preço final de venda de R$ 21,45. Então, a partir de R$ 21,45, eu consigo pagar o custo do meu produto para ser fabricado, já incluindo embalagem e tudo mais. Eu consigo ter os 15% de lucro e tirar a porcentagem que vai ser utilizada para as minhas despesas, que é a parte da margem de contribuição. Caso eu venda esse produto abaixo, eu vou estar perdendo dinheiro em algum lado. Na parte dos custos, a gente não consegue, porque se a gente fabrica, automaticamente a gente precisa colocar dinheiro para poder fazer. E eu vou estar perdendo aonde? No meu lucro ou na minha margem, dependendo de quanto que abaixo está. E qual é a sacada? É você pegar esse valor, no caso aqui 21,45, e analisar o seu cenário. Por exemplo, os meus concorrentes vendem esse hambúrguer simples por R$ 25. Então eu posso vender também ali próximo, 24 e pouco, 26, dependendo ali da minha qualidade, do jeito que eu vou mostrar esse produto para as pessoas. Ou não, meus concorrentes estão vendendo a 20. Será que se eu vender a 22 eu vou conseguir vender? Ou eu vou ter que igualar o preço? Aí você vai ter que analisar e ver qual a melhor forma ali de você apresentar esse produto. Você pode utilizar um marketing mais agressivo ali, né? Umas fotos mais elaboradas para poder chamar mais atenção e vender esse produto mais caro e cobrir, né, todo esse seu custo final e ter o lucro desejado. Ou você pode reavaliar ali seus custos, ver se você pode diminuir, comprar outra marca de pão ou fazer um blend que fique um pouco mais barato e diminuir o seu custo de produção para aí sim poder você colocar esse custo final que cobra ali todos os custos e te dar o lucro desejado. Mas eu sei que no dia a dia fica muito difícil a gente ter essa visualização, a gente acompanhar isso passo a passo. E o nosso objetivo aqui é trazer soluções que são práticas e que te auxiliam no dia a dia. E a gente está utilizando um software que é utilizado ali por restaurantes, lojas, que é o MarketUp, que é um sistema, uma ferramenta gratuita que você utiliza para automatizar tudo isso. Então, com ela você vai conseguir fazer isso que a gente fez hoje para todos os seus produtos, cadastrar quanto fica. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês como ficaria próximo desse exemplo aqui de uma empresa teste, para vocês verem como ficaria isso no sistema e como ia facilitar ainda mais a sua vida. Então, pessoal, aqui é uma tela, né? A tela aqui do nosso sistema, que é o MarketUp. Ele é gratuito. Ele tem uma limitação ali de quantos pedidos você pode colocar ali no seu PDV, né? Por exemplo, dependendo de uma quantidade de pedidos, ele barra que você faça isso. Mas as outras funcionalidades, pelo que eu testei até agora, é totalmente aberto. E também o preço dele é bem baixo. Então, se você tem um volume de pedidos muito grande, eu acho que pelo custo-benefício vale muito a pena. E o que eu fiz aqui para mostrar para vocês o que a gente está falando na aula de precificação? Eu cadastrei alguns produtos, então
Tem os insumos, tá vendo aqui, ó, o creme de cheddar, alface americana, que o valor de venda é zero, porque eles são insumos, mas eu consigo incluir eles no estoque, fazer todo o controle do estoque desses insumos também, de quando eu comprar, quantas unidades eu comprei, ou quantos quilos eu comprei, vai ser adicionado, e quando eu vender, quando eu fizer essa venda, automaticamente também ele já vai sair do estoque. Então eu consigo ter também um controle de estoque. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu quero mostrar aqui para vocês seria isso daqui, ó. Então eu criei essa receita, né, no caso o Burger Bacon, já coloquei, aqui ele já calculou o meu custo de acordo com a minha composição, que seria o quê? Todos os ingredientes já na sua medida da receita, então esse cálculo a gente faz por fora, cada um ali você vai gastar umas 2, 3 horas no máximo para fazer de todos os seus produtos, depois você só coloca aqui dentro do sistema. E quando ele já está aqui no sistema, eu já tenho o custo total. Então, nesse cenário que eu criei aqui, o custo ficou em R$ 8,69. Aqui eu ainda não coloquei o custo de embalagem. Eu posso fazer isso à parte, colocar ali, criar um produto com kit embalagem para ser adicionado lá na hora da venda. Então, aí eu já consigo ter um controle bem efetivo, né, de como ficaria. Ou eu posso também colocar por unidade. Então, posso criar aqui o custo da embalagem e colocar aqui dentro. E aí eu coloquei aqui a venda. Então, o preço final, fazendo ali o cálculo utilizando o markup, também analisando ali a média dos concorrentes, eu coloquei aqui R$ 26. Então ele já deu aqui que minha margem de lucro aproximada é R$ 66,58. Aqui ele está considerando a margem de lucro baseada nesse custo, esse custo apenas dos insumos, certo? Então, não vamos confundir, porque aqui eu não estou utilizando o rateio das despesas, eu estou deixando as despesas fixas ali de outra forma. Mas o intuito que eu quis mostrar aqui para vocês é você conseguir fazer isso aqui uma única vez. Depois que está aqui, a partir do momento que eu já vou vendendo, ele já vai diminuindo o meu estoque. Você já consegue ter um controle bem bacana, mesmo sendo um MEI, começando o seu delivery na sua casa. E se você começar já tendo esse sistema, vai ficar muito mais fácil do que você fazer ali no caderninho ou utilizar apenas ali as plataformas, no caso, o gestor de pedido do iFood ou ali uma planilha do Excel. E se caso, né, você ficou com alguma dúvida ou quer que faça uma aula mais específica mostrando como cadastrar os produtos aqui dentro do MarketUp ou mostrar outro tipo de sistema, pode deixar nos comentários que a gente vai trazer sim esse tipo de conteúdo. A ideia dessa série é trazer conteúdos que vão ajudar ali o pequeno empreendedor, quem está começando ali o seu delivery em casa, ou também quem já tem uma operação rodando, mas está um pouco perdido nos números, sem saber como fazer a precificação, se os preços estão corretos, porque às vezes a gente acaba indo no instinto, eu gasto R$10, vou colocar por 20. Mas aí no final as suas despesas estão ali consumindo todo o seu lucro. Você ganha ali R$2, R$3 por cada hambúrguer ou por cada pedido, dependendo de onde você faz a venda. A gente utilizar, por exemplo, o iFood, que tem comissões ali a partir de 12%, que vão até 26% ali no plano com a entrega deles, você pode perder muito dinheiro se você precificar da forma incorreta. Espero ter ajudado você e não esquece de deixar ali seu comentário, dúvidas e sugestões dos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!